Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Eu venho trazer uma palavra que está ali no livro de Isaías. Isaías 53, uma das palavras de Deus mais profunda a qual Deus usou um profeta para anunciar, que é o profeta Isaías. Porque essa palavra foi falada há mais de 2000 anos atrás, que Jesus nem sonhava em vir. E essa palavra foi dita, e aquelas pessoas que ouviram aquela palavra e deram crédito foram salvas por Cristo. Deus ajudou essas pessoas. E aquelas que não deram crédito, elas sofreram a punição, porque quem faz com que as pessoas não creiam na palavra de Deus é o inimigo. E o inimigo convenceu essas pessoas a acreditar nele. É como a gente vê que quando chegar agora o final do tempo, o mundo vai adorar Satanás. Quer dizer, que eles não receberam a Cristo, mas a Satanás eles vão receber. E você vê as falsas religiões, as religiões que não têm discernimento de Deus, como o povo lá de Israel, que vive pela lei. Eles vão aceitar o anticristo lá no templo deles. Interessante que o templo deles é santo, eles têm tanta santidade, feito a gente vê aqui muitas igrejas aqui no estado de Pernambuco, que as pessoas não podem vir uma pessoa de outro lugar que para ele, mas só que os demônios estão tudo em cima do altar, fazendo a obra, destruindo as vidas, fazendo todo tipo de coisas. Mas interessante é aqui o livro de Isaías. Vamos ler Isaías 53, que diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejávamos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi contado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi atingido. O puseram à sua sepultura com os ímpios e com os ricos, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou e moê-lo, fazendo-o enferma. Quanto à sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade prolongada os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo é justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos
repartirão ele e os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitas e pelas transgressões intercedeu. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. A gente lê esse Salmo 53 e a gente, se for analisar para os tempos de hoje, muitas pessoas estão lá na vida, no mundo, no pecado, muitas vezes da prostituição, no adultério. E aquelas pessoas, você muitas vezes analise, essas pessoas têm muita saúde, uma saúde, muitas vezes, como se diz, para dar e vender, e ali praticando o pecado, praticando a imoralidade. E essas pessoas, elas têm saúde. E muitas vezes, quando você começa, aceita Cristo, se levanta tantos problemas, tantas lutas. Por quê? Aí você pergunta por quê? Porque existe muitas pessoas que